Olá! Mais um Fortuna Crítica com esse trio mais colorido e agora com chapéu. Quase minha careca reluzente. O quê? Careca reluzente. Você tá melhor? Foi tudo direitinho? Tudo direitinho. Sentimos falta de você. Também. Ok, e o bar mais famoso do mundo com a Jota no comando. A Jota, convidado, bebe Água sem gás. água sem gás. Senhores, hoje o tema do nosso programa é hipnose, uma técnica que ajuda a curar muitas fobias. Algum de vocês tem fobia? Fobia a alguma coisa? Isso sempre dá uma pesca aqui, que alguém tem alguma fobia, alguma coisa. Eu achei que eu tinha, mas... Você tem fobia à aranha? Achei que eu tinha, fiz o teste lá dentro, mas... É só medinho, né? Não chega a ser fobia. Mas assim, você estava tomando banho acompanhado e Já viu fui, essa rapaz, aranha? esse negócio do beijo já foi 2 vezes do banheiro. Aranha? Eu tava em Irecê. Ela me segue. Eu tava lá em Irecê, aí fui pra tomar banho, quando acabei de tomar banho, que eu olhei pro cantinho ali, ó, na parede, no cantinho, aí foi só o tempo de pegar o tatuagem e sair correndo. A aranha persegue Rafa. Sim, aí, já que você tem fobia, a aranha, vamos aqui tratar com o nosso especialista. Hoje o nosso elenco teve a missão de adivinhar qual fobia está por trás do nome clínico. Vamos ver, Isis? Hello, eu sou Lu, do UFC News, e a produção convidou a equipe do Fortuna para adivinhar fobias. Vamos lá? Não é isso? Aracnofobia. Esse é o fácil. Tem fobia de aranhas. Acertou. Ponto. Valeu. Fobia de aranha. Ponto. Acertou. Medo de aranha, né? Aracnofobia. Tem medo de araca? Tem medo de aranha? De aranha. De aracnídeo, no meu caso. Courofobia. Medo de multidão? Tem medo de couro? Medo de vaca. Medo de couro. Sei lá. Se você tivesse essa fobia, você não podia nem trabalhar com a sua equipe. Minha equipe, eu tenho fobia de cases. Palhaço? Começando com você, né, Isis? Tem medo de palhaço? Agora é difícil? Tá certo. Acho que isso aqui eu tenho uma ideia do que é. Peraí, velho, não é possível. Falei 3 vezes. Não é possível. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Medo de um hipopótamo monstruoso. Tem certeza? Quem tem medo de hipopótamo? Oi? Posso dar outro chute? Quem tem medo de monstro? Porra, quem tem medo de pedalar? Tá ali, pedaliofobia no final. Eu sei o que é, porque a Tapioca me falou. Que é fobia de palavras grandes. Nome de palavras grandes? Agora, eles vão botar um nome de palavra. Rapaz! Medo de palavra grande. Acertou, velho! Sério? Sério mesmo? Você chutou? Chutei. Medo de palavra grande, é sério isso? E essa foi a
hashtag de adivinhar qual é a fobia. Um beijo! Valeu, até a próxima. Até logo, rapaziada. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Muito legal, viu, gente? Gostei, viu, Isis? Rapaz, eu vou dizer. Hipopótamo. Que negócio aquele ali. Hipopótamo. O que você é hipopótamo? Tem que chutar, né? Tá. Roda a vinheta e vamos receber o convidado. Ele é especialista em hipnose clínica e ajuda pessoas a superarem problemas de saúde mental e emocional. Pode entrar Diego Wildberg. Tudo bom? Tudo ótimo, Luiz. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo prazer convite. também. Quer beber alguma coisa? Tô ótimo, na aguinha aqui, por Uma enquanto tá aguinha, tranquilo. Não é isso que dá para os seus pacientes, não, né? Não, Uma coisinha mais forte. Mas tudo bem, né? tudo Você ótimo. andou amigo. conhecendo nossa produtora? Conheceu? Cara, sensacional. Gostou? Sensacional o ambiente, tá de parabéns. Tá? Legal. Toda a parte da organização do evento, sensacional. Impressionou, desde o cuidado, o carinho das meninas, né, na hora de entrar em contato, fazer ali uma pré-entrevista, na hora de recepcionar a gente também. E a estrutura de vocês está incrível. Que legal. Tá incrível. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Assim, é possível hipnotizar uma pessoa para que ela esqueça que o Bahia perdeu a final do Baianão? Eu estou pronto. Você ainda lembra? Hein? Eu já esqueci. Você esqueceu? Mas você fez uma auto-hipnose. Eu ainda não tenho essa competência. Me diga. Sensacional. É, Sensacional. Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas procuram hipnose, né, exatamente para esquecer alguma coisa. Eu gosto muito de dizer que, infelizmente, não dá para apagar a memória. Dá para ressignificar. exatamente. Né? Depender da idade, né? A gente tem que Porque dar minha chance mãe, para minha os mãe, todo dia que eu outros. chego lá, ela pergunta quem é você. Então, a gente tem que dar chance para os outros serem vencedores também, né? Então, de vez em quando, a gente até dá uma fingidinha, se faz difícil. Você mas é vai Bahia? chegar. Graças a Deus. Foi duro, né, velho? Você é soteropolitano e morou em Ilhéus. Soteropolitano, morei em Ilhéus. Passei a Ilhéus? infância lá. Sim. Em Ilhéus. Na verdade, aí não é Ilhéus, né? Isso aí é Tá a vendo? família, né? Isso é em São Gonçalo dos Campos, aqui pertinho. A eu família sempre criou, né? Na verdade, é originária do cacau, né? A gente tinha as fazendas de cacau, com a vassoura de bruxa, a família migrou aí para a parte de agropecuária, para a parte do agronegócio. É a família, né? Aí meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos. Que legal. Ô, Isis, volta do cavalo aí. Eu achei interessante o rabo do cavalo ali, né? É grande, né? Um pouquinho, né? É interessante. Um pouquinho. Eu achei. Tem uma tatuagem também, o cavalo ali. Tem a tatuagem, né? Tem um ferro, né? Tem um É a ferro. marca da A fazenda. marca da fazenda. Da fazenda, né? De onde, da criação, né? Não, e o mais interessante Da é isso, criação. o mais interessante é que o cavalo está hipnotizado, repare. Olha só. Se vocês olharem aqui, ele está hipnotizado, ó. Tá vendo? Vamos lá. Sua formação é odontologia. Eu sou dentista, cara. Eu sou dentista, mas antes da odontologia eu fui fazer ciência da computação. Sério? Eu fiz ciência da computação na Unifax, aqui em Salvador, Uhum. né? Por ter medo de falar em público.
por ter medo de falar diante das pessoas, por não conseguir lidar com as minhas emoções. Então, atrás do computador fica mais fácil, né? Você apertou uma tecla, botou um emoji, você comunica ali o que você quiser. Né? Porque Mas o computador não dá trabalho para você, não precisa entender nada, basta programar ele, né? Mas você, até Vaguinho, que toca na nossa banda, ele falou que foi ser baterista porque ele ficava atrás, né? Se esconder, né? No colégio eu apresentava ali os trabalhos atrás do cartaz. Sério? E aí eu fui fazer ciência da computação exatamente por isso. Só que, cara, não é complicado você passar uma vida se escondendo, né? Sem socializar. Chega uma hora que a vida cobra a socialização, odontologia também, né? você não fala nada, né? Abre a boca. Meu amigo. Mas Passa o tempo todo com a boca aberta. Mas aí que dá a questão. Tô brincando. Porque exatas é praticamente homem que está fazendo ali, Sim, né? verdade. E quando eu parti para odontologia, eram 46 mulheres na minha sala. Então, para o cara tímido, introspectivo, que não chama a menina para dançar e de repente está com 46 mulheres dentro de uma sala, é desafiante. Essa Então, eu vou fase já passou, fazer, né? graças a Deus. Você já fez todas as técnicas. Graças a Deus. Graças. Foi um dos motivos que eu fui procurar a hipnose. Trabalhar minha ansiedade, trabalhar meu medo de falar em público. Mas você usou na odontologia? Usei na odontologia porque eu não conheço nenhum dentista que procura fazer especialização para tratar quem tem medo de dentista. E todo mundo conhece alguém que tem medo de dentista. Eu não tenho medo de dentista. Graças a Deus. Eu tenho medo daquela máquina. Então, Quando liga aquela máquina, é um pavor, é rapaz. um terror. É um terror. Poderia tapar o ouvido da gente, alguma coisa. Fazer alguma coisa. E aí eu fui estudar a hipnose para ajudar essas pessoas. Né, tratar traumas, fobias, ansiedade relacionado ao medo de dentista. Né? E aí eu fui me especializando bastante nessa área. E o que é a hipnose? Luiz, hipnose, eu gosto de dizer que é um estado natural de consciência. Eu gosto muito de dizer que só existem 2 estados de consciência. Até porque a origem da palavra Hipnos, é o deus grego, né? o sono, né? O deus grego do sono, Do sono. que é o hipnos. É o hipno. Então, lá atrás, né, o James Braid, que era um médico, Sim. né, ele percebeu que, ao fazer hipnose com algumas pessoas, elas aparentavam estar dormindo. Naquela época, a hipnose não chamava hipnose, chamava mesmerismo. Sim. Tá? E aí ele percebeu que aquelas pessoas aparentavam estar dormindo, e o termo hipnose já era utilizado na época, mas se tornou conhecido por causa dele. Né? Então ele passou a determinar hipnose para homenagear ali o deus grego do sono, que é o deus Hipnos. Né? Depois, com o tempo, ele tentou mudar o termo para monoideísmo, que é a concentração numa única ideia. Tá? Se a gente for parar para prestar atenção, uma fobia é a concentração numa única ideia. O medo de falar em público é a concentração em uma única ideia. A conquista de um objetivo, de uma meta, é uma concentração obsessiva em uma única ideia. Tudo isso é monoideísmo. Né? E que a gente sofre influência dos nossos próprios pensamentos, daí a auto-hipnose. Né? Então, a hipnose ela é um estado natural de consciência. Ou a gente está em estado de hipnose, ou a gente está em estado meditativo, ou a gente está morto. Porque a hipnose leva a gente para um momento futuro, que a ansiedade é exatamente isso, ela não existe, 99% das vezes que a gente fica ansioso, aquilo que está gerando ansiedade, né, não vai acontecer. É 90%? uma hipótese. 99% não vai acontecer. Então é a criação da mente, ou seja, leva você para o futuro. É um estado de hipnose, porque aquilo não está acontecendo. E um estado depressivo é a mesma coisa. Uma situação que você viveu, que ainda fica permeando na tua mente ali, você concentrando naquele fato, ela permanece. Então, também é um estado de hipnose. E a meditação? É um estado presente. A partir do momento que eu me concentro aqui com você e nada mais passa a importar, eu estou em estado meditativo durante a tua entrevista. Olha que legal. Entenderam, menino? Então, Vocês estão com... se não tem ninguém morto aqui, ou está em estado de hipnose, ou está em estado meditativo. Para morrer depois do programa. E a gente já falou como surgiu a hipnose no mundo. A pessoa perde a consciência durante a hipnose? Nem pensar. Esse é um mito, né? Poxa, Diego, eu quero perder o controle. Durante a hipnose eu vou perder o controle, eu vou perder minha consciência. Na verdade, a gente fica mais consciente do que está acontecendo ao redor. Por quê? No estado de hipnose, a gente desliga ali o tato,
a gente desliga a visão, a gente desliga o paladar, o olfato. O único órgão que a gente não consegue desligar é a audição. É o último que também você, quando morre, Desliga. é, Então, é em o hipnose, primeiro quando que você chega. desliga todos os sentidos, a audição ela fica mais aguçada. Então, você consegue perceber mais o que está acontecendo ao redor. Então, a hipnose não é a ausência de consciência, é o aumento de consciência sobre tudo o que acontece ao redor. Só que, numa hipnose, numa sessão de hipnose com um profissional, você toma consciência de tudo que está acontecendo ao redor, mas o objetivo é a introspecção. Então, é dissociar do que está acontecendo aqui e associar, absorver no que está acontecendo dentro. Então, por isso que com a hipnose a gente consegue acelerar processos de tratamento da psicologia com muita facilidade. É como se fosse uma catalisadora. Eu tenho uma pergunta para essa, mas antes eu vou contar um caso. Eu fui fazer uma cirurgia e o anestesista esqueceu de ligar o ventilador. Ok, é o respirador lá. É o respiradorzinho, o ventiladorzinho. E ele começou a apertar, né? Eu não via nada, só fazia escutar. Eu disse, será que ninguém está me escutando? Estou morrendo aqui, eu vou morrer com esse negócio aqui. O peito apertando. Aí o médico passou e falou, liga aí, rapaz, o negócio. Aí ligou, eu apaguei. É interessante essa coisa da audição. Aí lá não desliga, cara. Não desliga. Não desliga. Mas você falou que você traz tudo, bem, pelo que eu entendi, né? Você tem lá uma fobia em falar em público. Aí você vai para o especialista. Uhum. Ele te coloca para você pensar. Ok. Que basicamente Pensar e imaginar. imaginar. Pensa assim, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado. É isso. Aí Então, você vai induzir, né, a um pensamento, você está lá no púlpito com não sei quantas pessoas e não sei o quê, aquilo tudo, tal. Mas nesse momento, se você não tem a informação para rebater, como é que o cara fica doido então, né? Sim. O cara entra em pânico lá. O medo de falar em público é exatamente isso. Não, né? qualquer coisa. Eu dou medo de falar em público, mas assim, porque se você traz para... Normalmente a tendência de que quando a gente tem medo, você empurra para frente. Né? Sim. Aí você vai como especialista e traz. Certo. Meu irmão, vamos enxergar esse negócio aqui direito. Ok. Foi o que você acabou de falar. Sim. E aí, como é que o paciente fica nessa hora? Ele fica com aquela pressão, aquela tensão. Vocês precisam dar um suporte ali. Né? Sim. Durante o momento, um profissional mal preparado, ele ao invés de ajudar, ele prejudica. Então, a pessoa não tem as ferramentas. O profissional... Você entendeu minha pergunta, Sim. né? Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte. Vamos supor que a gente vai trabalhar um trauma. Algo que já aconteceu. E a gente faz isso dentro de um processo de regressão. A gente faz uma regressão e muitas vezes... Um bullying, né? Pois é. Então, vamos lá. Medo de falar em público. A gente faz uma regressão para o momento onde a pessoa estava fazendo uma apresentação na frente da sala de aula e o professor chama ele de burro. Você é burro, isso aqui. Isso é um momento traumático. Naquele momento, muitas crianças sentem vontade de chorar, ficam reprimidas, sentem vontade de correr. Naquele momento, ela não tem recurso. Mas o adulto que ela se tornou tem recursos para evitar que aquela situação aconteça de novo. Então, a gente consegue pegar esses recursos do adulto, levar para a criança e mudar a percepção do que aconteceu. Porque todo trauma é uma memória congelada. Sim. Enquanto você não descongela essa memória e ressignifica a forma como você percebe ela gera incapacitações no comportamento do adulto. Sim, um enfrentamento. Exatamente. Na verdade, nem um enfrentamento, porque como é que você enfrenta quando você acredita que não tem os recursos? Porque a pessoa, toda vez que ela vai falar em público, o trauma vem. Sim. E ela congela, não tem recurso. Ela não sabe que tem os recursos. Ela não tem a consciência que tem um recurso. Tudo bem, entendi. Quando a gente afasta essa questão emocional e leva ela para analisar de fora aquela situação, uma situação mais racional, ela fala, eu conseguiria ajudar aquela criança. Se for pai, ou se for mãe, é melhor ainda. Porque a gente fala assim, se fosse seu filho ali, você conseguiria ajudar? Caramba, eu conseguiria. O que é que você faria para ajudar? E ele fala, eu faria isso. Então vai lá e ajuda.
A gente pega o adulto, leva para dentro daquela cena para resgatar aquela criança com segurança e ressignificar a situação. E aí você tem um adulto que agora consegue falar em público. É interessante, né? Eu fiquei confuso. Não, porque eu entendo. Porque você mistura um pouco de psicologia com. Perfeito. A hipnose por si só Porque não funciona para terapia. é isso que eu tô achando. A hipnose é uma catalisadora das ferramentas Sim, da psicologia. Ela acelera o processo. Então, todo aquele estudo para entender hipnose, saber o que é e ajudar os meus pacientes de odontologia, fez com que eu fosse estudar psicologia. Tá. Então, eu fui estudar psicanálise, fui estudar psicologia junguiana, cognitivo-comportamental, fui fazer pós em psicologia positiva, em teologia, espiritualidade, filosofia, Não, sim, meditação. Toda a história aí Porque para eu ter um arcabouço de ferramentas para ajudar o cliente que chegava para mim. Por que um arcabouço de ferramentas? Porque imagina que é como se fosse um trabalho de alfaiataria. Eu tenho que ter as ferramentas para adequar a medida do paciente que chega até mim. Entendi. Aí você, na verdade, você faz uma anamnese e faz Uma terapia. uma terapia, né? Exatamente. Só que mais rápido por causa da hipnose. Mais rápido. Tem pessoas que são mais difíceis de hipnotizar? Sim, não vou dizer mais difíceis, mas mais desafiadoras. Desafiadoras. Aquela pessoa que ela é descrente, que ela não acredita no processo, que muitas vezes já foi vai? muito... Boa pergunta. Muitas vezes vai em busca de uma solução mágica. Eu já tentei tudo na vida, eu quero alguém para poder resolver essa situação. Né? Infelizmente não funciona assim. O querer tem que ser grande. E a confiança no profissional também. Né? A confiança no profissional, no processo, e muitas vezes em abrir uma questão emocional. Porque muitas pessoas acabam não abrindo. Né? Veste ali uma armadura, né? E fala, não, eu não posso mexer nisso porque vai doer. É possível hipnotizar animais? Não. Eu vi ali o cavalo. Vamos lá, mostra aí, Isis. Vamos lá. Ai, que sensacional. 长大好多。好，不要动。你刚才说你的特殊本领啊，让他坐，我们试试。哎，倒，哎，小帅，来睡觉。 Botou até travesseirinho, olha só. 睡觉了，小帅，来再搭上爪子，睡觉。乖小帅，胖小帅，枕着枕头睡觉啦，你真乖。 Sensacional. Sensacional. Isis, você que mandou o vídeo, né? Eu falei com ela, deu uma referência, ela me fez essa pergunta, né? Eu falei, tem uma chinesinha aí que anda hipnotizando alguns animais. Não, ela botou o cachorro para dormir, eu vi. Aham. Mas me fala do filme aí. Na questão do cachorro, é o condicionamento, né? É treino, é adestramento do cachorro. Mas ela faz também com um lagarto. Ela pega uma lagartixa, coloca de cabeça para baixo e fica parada. Ela faz com uma galinha. Né? Então, o animal, por questão instintiva, de sobrevivência, ele já finge de morto. Sim. Ele fica, tem umas cabras, interessantes, que o pessoal dá um susto nas cabras, elas congelam e caem dura no chão. Tem umas que sobem até na árvore. Né? Que é uma questão de sobrevivência. Né? Então, não tem como hipnotizar um animal, porque o animal não compreende o que a gente diz. Ele não tem a consciência para processar a informação. Ele tem instinto. Tem um negócio legal que o Golden, né? O Golden agora tá na moda, né? Aquele cachorro lá e tal. Aí o Golden pega um negócio bonitinho, vem correndo, aí todo mundo pega. Ah, meu Golden, ele vem e tal. Aí o cara, você realmente quer conhecer a história do Golden? Aí muda, o sofá todo rasgado, sandália rasgada, pelo pra cacete. Ele saiu o Golden aí. Mas o animal ele tem essa inteligência. Olha que coisa interessante. Sim. Até de enganar a gente, né? Sim. O animal tem uma questão interessante, o Golden especificamente. Ele tem sido utilizado muito para identificação de doenças, né? Sim. Ele consegue perceber quando que você vai ficar gripado, ele consegue perceber quando você começa a sentir uma dor, mas não demonstra a dor.
Tem alguns vídeos interessantes na internet de Goldens, né? Identificando e falando senta ou trazendo alguma coisa. E tem um interessante que tem até umas buzininhas no chão com palavras, não sei se você já viu isso, que ele consegue formar frases completas. Né? É um animal extremamente inteligente. Eu vi o periquito que vai, pega a bola verde e bota no lugar verde, pega a bola amarela e bota no lugar amarelo. Já viu isso? Não. Eu fiquei olhando, ele vai, pega a bolinha e bota no lugar certinho. Sim. Mas aí é um adestramento. Né? Exatamente. Você dá uma comidinha depois aí, ele... Exatamente. Como funciona a hipnoterapia? A hipnoterapia nada mais é do que a combinação da hipnose com técnicas terapêuticas, com técnicas da psicologia. Né? Então, se trazer, por exemplo, se colocar a pessoa em transe, levar ela para se encontrar com a criança ferida dela que sofreu algum trauma, e você trazer técnicas de resgate da criança interior, de constelação familiar. Você traz para a criança. Por que a criança? Porque a origem dos traumas está na infância. Né? Não pode estar no... O adulto racionaliza. O trauma do adulto, o impacto emocional para gerar um trauma no adulto tem que ser muito grande. Então, geralmente, é um trauma voltado para perdas. Então, a falência de uma empresa gera um trauma, a perda de alguém que ama gera um trauma, mas situações, entre aspas, que a gente julga bobas, né, não gera trauma no adulto, porque ele racionaliza aquele processo. Mas, de alguma forma, gera trauma. Né? Sim, mas não com a mesma intensidade que gera numa criança, ao ponto de limitar um comportamento do adulto. Né? Do 0 aos 8 anos, a criança não tem filtro. Sim. Então, tudo que acontece na vida dela gera um impacto, fica registrado e vai influenciar no comportamento de adulto. Até os 8 anos, a criança está copiando o comportamento de pai, mãe ou de pessoas que ele tem como referência. Então, a gente sempre precisa voltar ali na primeira infância para ressignificar o comportamento que originou, a situação que originou esse comportamento limitante que ele tem como adulto. Muitas vezes a pessoa lembra de situações subsequentes, mas não lembra da originária. Tem um caso bastante interessante de uma moça que me procurou para tratar uma fobia de barata. De barata. Por isso que tem de aranha. De aranha, né? Parece que é medinho. Parece que é só medinho. Mas sim, é barata. Mas não era uma fobia, era um trauma. Né? Então, e existe uma diferença muito grande entre um e outro, e a gente pode falar em outro momento. Mas era um trauma. O que foi que aconteceu? Ela associou a emoção de um assalto com a imagem de uma barata que ela viu passando no local que ela sofreu o assalto. Né? E ela associou um com o outro. Toda vez que ela via uma barata, ela disparava um gatilho que remetia ali às emoções do assalto. Né? Então, é bem bacana. É bem bacana. Isso foi no adulto, né? Isso como adulto. A barata lembrava o assalto. Imagina que quando você escuta uma música da Xuxa, você automaticamente volta, você faz uma regressão. Não, sim. Ela dispara emoções na gente. A barata, qualquer coisa, é gatilho para disparo emocional. Principalmente se o impacto emocional for muito grande. Então imagina o impacto emocional de um assalto. Não, eu até entendo. Mas ela prestar atenção no assalto na barata, é que eu não estou entendendo. Perfeito, ela não precisa prestar atenção, Luiz. Eu estou olhando para você, mas a gente está vendo aqui a banda, sem precisar mexer o olho. A gente percebe que a banda está aqui, mexendo a cabeça, coçando ali o joelho. A gente vê a banda se movimentando aqui. Isso aqui entra com uma informação inconsciente. Sim. No momento que do assalto, o foco dela está no assaltante, mas a visão periférica dela, a consciência do ambiente, está associando tudo que está acontecendo. Olha, rapaz, eu vou tapar agora. Não é interessante isso. Então, a nossa mente é programada pelo que está diante dos nossos olhos, o alcance dos nossos ouvidos e também a nossa consciência, o nosso entorno. Então, dormir com a televisão ligada, né? Ou frequentar ambientes onde a conversa muitas vezes não são edificantes, tudo isso modifica a nossa realidade, influencia na nossa realidade. Olha que coisa interessante, viu? Que tipo de problemas a hipnoterapia, né? E a hipnoterapia pode tratar? Todo problema de origem emocional. Né? Ela pode ajudar em todos os problemas de origem emocional, porque a hipnose é uma catalisadora.
ela ajuda a liberar aquela emoção com mais facilidade. O que é que a psicologia vem buscar? A origem. Onde foi que começou? Como foi que começou? Qual é o significado que isso traz? E muitas vezes, na psicologia tradicional, a gente leva muito tempo para descobrir a origem emocional de um comportamento. A hipnose ela já vai lá porque ela ajuda a remover os filtros, os julgamentos, as análises naquela situação. Então é como se você tirasse todas as desculpas, justificativas e defesas, entre aspas, e fosse direto na fonte. E com as ferramentas da psicologia você ajuda a resolver. Então, questões relacionadas a traumas, abuso, bullying, muitas vezes a ausência de pai e mãe ou pais abusivos, muitas vezes a questão de abuso sexual, medos herdados durante a gestação da mãe. Isso é interessante porque durante a gestação é um corpo só. E a audição está forte. Né? E as emoções da mãe passam para o bebê através do cordão umbilical. Então, muitas vezes, a gente nasce com um medo, com uma questão emocional, não sabe de onde vem, mas com a hipnose a gente consegue fazer uma regressão e muitas vezes volta para a vida intrauterina para identificar que aquele medo não é da pessoa. Sério? É sério. Você vai? Bom, é. Até a vida intrauterina. Dependendo da crença da pessoa, até vidas passadas. Isso varia muito da crença da pessoa. Eu, assim, tenho... Quando pego uma sandália havaiana, eu saio correndo. Dispara um gatilho, assim. Já foi barata, né? Dispara um gatilho. Quem não tem uma marca da sandália daquela, hein, rapaz? Levantava a sandália havaiana, uai! Mas legal isso aí que você falou. A hipnoterapia é reconhecida pelos Conselhos de Saúde? É reconhecida pelos conselhos. Pelos Né? O Conselho de Psicologia reconhece os da hipnose, o Conselho de Medicina, de Odontologia, de Fisioterapia, de Farmácia, de Enfermagem. Todos eles reconhecem a hipnose como uma ferramenta alternativa, né, coadjuvante ao trabalho daquele profissional. Legal. Então é reconhecida. Tem o PubMed, que é um site, né, de pesquisas científicas, de artigos científicos, que tem muito artigo, inclusive atual, a respeito da hipnose no controle da dor, depressão, ansiedade, no tratamento do câncer, né, com uma questão de melhorar ali a resposta imunológica do paciente oncológico. É bem bacana, bem interessante. Você trabalha em parceria com psicólogo e psiquiatra? Com certeza. Eu não sou psicólogo, então muitas vezes eu preciso de um diagnóstico diferenciado, então eu preciso da ajuda daquele psicólogo. E também não sou psiquiatra. Então, às vezes, a gente precisa entrar ali com orientação medicamentosa, né? A pessoa que às vezes chega com uma limitação emocional, tá? Seja depressão, seja ansiedade, muitas vezes ela apresenta ali um desequilíbrio hormonal em que o psiquiatra, identificando isso, ele consegue entrar ali com remédio, com orientação medicamentosa para equilibrar isso e a pessoa tem uma capacidade cognitiva de racionalizar o processo terapêutico que ela está passando para ressignificar as questões que geraram o trauma. Né? Então, você tem um desequilíbrio fisiológico, alguma coisa Sim. assim. Você com o remédio você consegue trazer para o estado normal. Exatamente. E aí você faz o tratamento. Exatamente. Não tem como a gente resolver um problema no mesmo estado mental que gerou ele. Sim. Né? Então a gente entra com um equilíbrio medicamentoso, regula os hormônios da pessoa, estabiliza ela, muda o estado de humor dela, né? E aí a terapia vem para ajudar a ressignificar todo esse processo. Olha que legal. É bacana. Como esportistas podem se beneficiar da hipnose? Cara, uma vez Olha, eu até... Cadê aquele filme, Isis? Providencia aí que eu quero saber dele, como é que ele conseguiria resolver o problema. Ali, aquele de vermelho ali, ó, repare. De novo, por favor, aquele de vermelho, ele está com uma... Você tem alguma coisa para falar, Fabrício? Como? E é vitória. Então é por isso. Já explicou tudo. O diagnóstico está aí. Já explicou. Mas como a hipnose poderia... Uma vez que o cérebro não sabe o que é verdade, o que é imaginado, a gente consegue intensificar resultados através da mentalização de exercícios.
O meu irmão mais novo, eu tenho um irmão de 30 anos, que é fisiculturista. Mas o pessoal da produção conseguir puxar aí. Eric Wildberger, é o Instagram dele, a gente consegue ver as fotos dele. Ele é campeão internacional de fisiculturismo pelos campeonatos do Arnold Schwarzenegger, lá nos Estados Unidos. E todo o trabalho que ele faz é de auto-hipnose no sentido de visualizar e fazer as poses, os movimentos, as coreografias em estado de hipnose para aumentar a performance dele no palco. O Ayrton Senna fazia isso. O Ayrton Senna foi o primeiro a piloto de Fórmula 1 a fazer reconhecimento de pista. Então ele ia andando a pé na pista para reconhecer momentos de acelerar, de frear, de ultrapassagem, voltava para o cockpit, entrava no carro, ligava o carro e fazia toda a corrida na cabeça dele. Para quando ele fosse para o treino, está muito mais afinado, aguçado a questão da direção dele. O Nuno, que foi o treinador do Ayrton Senna, fala muito sobre essa capacidade dele de visualizar, mentalizar e treinar mentalmente a corrida antes de fato ir para a batalha. Né? Então, o objetivo da hipnose com atletas é aumentar a performance, aumentar a confiança nele, a autoestima dele, o direcionamento de mente para alcançar um objetivo, um resultado. Vou aproveitar aqui, deixa eu chamar aqui. Vamos chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Diego Wildberger. Show. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos aqui de volta com Diego Wildberger. Show. Acertei? Certíssimo. Certíssimo. Quais os mitos que envolvem a hipnose? Luiz, os mitos são muitos, amigo. Desde perder a consciência. Será que eu vou voltar? Será que eu vou perder a consciência? Será que eu vou fazer o que eu não quero fazer? Cara, acontece por conta da hipnose de palco, né? A hipnose de show traz muito essa ideia de que a pessoa vai perder o controle, de que ela vai perder a consciência de si. A hipnose de palco tem mais a vertente de entretenimento, né? Completamente da hipnose de clínica. Né? Só que as pessoas veem um show de hipnose, veem a hipnose na televisão, no YouTube, né? E aí acredita que hipnose é aquilo. Mas o fato é que ninguém faz aquilo que não quer fazer e ninguém fala nada que não queira falar. Esse mito de, e se ele pedir para eu falar algo, revelar algum segredo? Se a pessoa não quiser revelar, ela não revela. Eu conto logo tudo. Então. É melhor ser fofoqueiro, conta logo tudo, cai fora do negócio. Eu ficar com a bronca, para mim, não, passo logo. Pois é. O outro mito é que a pessoa pode nunca mais voltar. E se eu ficar presa e não voltar? Eu falo, não voltar de onde? Você vai sair correndo? Algumas pessoas têm essa ideia de associar muitas vezes aquela paralisia do sono, que você está dormindo ali, você sabe que está dormindo, sabe que está acordado, você não consegue se mexer, cara. Aquilo, você fica com o meu peito doendo. Você quer gritar e não consegue, você quer mexer e não consegue, e as pessoas às vezes acham que isso... Eu fiquei com o peito doendo, e aí eu fui falar para minha caçula que faz medicina, ela disse, o problema é que você forçou, você tinha que ficar quieto, esperando passar. Faz uma oração, volta a dormir, que você consegue Rapaz, não é nem para orar, dá para... Desespero mesmo. Desesperozinho. A palavra aparece, né? Já tive isso. Rapaz, negócio sério.
Mas existem diferentes métodos de hipnose? Existem diferenças, de forma diferente de você fazer hipnose, né? A hipnose clássica, né, que é a hipnose mais autoritária, geralmente é utilizada para shows, espetáculos. Né? Existe a hipnose conversacional. Hipnose autoritária. É a hipnose de ordem, né? Faça isso, levante, feche os olhos, ou com um tom de voz mais incisivo. Geralmente muito utilizado para espetáculo. Né? É a hipnose clássica. Né? Funciona? Funciona. Principalmente com militares. Porque estão acostumados a receber ordem. Eu Né? não tenho dúvida que funciona. Então, faça isso, execute tal coisa, ele segue. A hipnose clássica ela é direta, ela não tem rodeios. Então, fecha os olhos, né? A pessoa fecha o olho ali. Funciona com a maioria das pessoas? Não. Né? Era o que o Freud fazia. A hipnose que o Freud utilizava era muito clássica, era em cima de ordens. Então, só quem, de fato, era hipnotizado eram aquelas pessoas que tinham ele realmente como autoridade na área para poder obedecer. E tem a hipnose ericksoniana, que é a hipnose conversacional, né, que tem mais floreios, né, leva mais a pessoa para a imaginação. Essa hipnose conversacional, o vendedor faz isso de uma forma espetacular sem saber que está fazendo hipnose. Né? Então, a combinação da hipnose clássica com a hipnose conversacional é o que a gente acaba muitas vezes levando para dentro do consultório para conseguir ter os resultados. A hipnose pode ajudar pessoas com toque? Com toque, sim. Com toque, sim. Porque o toque ele é originado de um trauma. Né? Antigamente, o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas, ele trazia o toque como uma vertente da ansiedade. Né? Ele estava qualificado ali como ansiedade. Depois de um tempo, ele tirou. Né? Porque o toque é aqueles movimentos repetitivos ou rituais, seja físico ou mental da pessoa. Isso tem uma origem num trauma. Tá? É desafiante você tratar um toque com a hipnose, porque você precisa de um acompanhamento muito, muito longo com aquela pessoa, precisa de um suporte com um psicólogo, né? E a linha cognitivo-comportamental da psicologia é a que traz mais resultados no tratamento do toque. Né? Então, você combinar a hipnose com a terapia cognitivo-comportamental da psicologia ajuda muito a trabalhar essas questões do toque. Né? Eu sempre recomendo, quando chega um caso de toque, hoje para mim, eu sempre direciono para algum psicólogo que tenha estudado comigo, que fez o curso comigo, ou que simplesmente que saiba trabalhar com hipnose também. Né? O efeito da hipnose é permanente no paciente? O efeito da hipnose ou o resultado do tratamento com hipnose? Aí eu agora não sei. Bacana. O resultado. O resultado é permanente. É permanente. Uma vez que a gente resolve aquela situação, não tem como ela voltar. Não? Você origina um novo trauma. Uma fobia, uma fobia, por exemplo. Fobia é uma coisa que você resolve e resolveu. Né? Recentemente, uma paciente minha de 4 anos atrás me mandou lá no Instagram, né, uma foto e um depoimento mostrando 4 anos depois como é que ela estava em relação à fobia dela. Né? Super bem resolvida. Né? Depois que você ressignifica um trauma, também está resolvido. Né? A hipnose não pode impedir que surja um novo trauma. Né? Mas aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi resolvido, é tranquilo. Né? Agora, o efeito da hipnose dura o tempo que ela está acontecendo. 30 minutos, 1 hora, dependendo do tempo da sessão. Né? Então, não é um efeito, é o estado de hipnose que a pessoa é submetida durante o tratamento. Né? Acabou. Então, quando eu era dentista, atuava, né? Porque eu continuo sendo. Mas quando eu atuava com odontologia em consultório, muitas vezes precisava fazer ali uma cirurgia, o paciente ficava em estado de hipnose durante 1 hora, enquanto eu estava fazendo um tratamento odontológico, enquanto eu estava fazendo a cirurgia odontológica dele. E depois terminava a cirurgia, despertava, abria os olhos e liberava o paciente. Aí tem uma coisa que eu lembrei agora, Rafa, de você. O cara disse assim, rapaz, eu prefiro minha cerveja, porque eu tomo e vou me embora. Quando eu pego o gin e eu tomo, no outro dia eu tenho que perguntar ao amigo como foi que eu cheguei em casa, o que eu fiz, que besteira eu fiz. É um negócio interessante. A pessoa pode ser hipnotizada sem ela saber? Não. É bom. Aí você está até preocupado. Não. A questão da hipnose clínica por si só, não tem como a pessoa ser hipnotizada sem ela saber. Hipnose clínica. Né? Porque precisa do consentimento da pessoa. Né? Ou seja, ela precisa querer estar ali para ter os benefícios da hipnose. Mas isso é interessante. Você estava falando, eu estava pensando, fui longe aqui, imagine.
É o quê? Que estado é isso? Já saiu daqui, né? Olha, Já foi lá buscar alguma coisa, já entrou no estado de hipnose, já já saiu está. daqui. Olha, eu vou voltar aqui, vai. Diego, eu vou apresentar agora a minha filha, Luísa. Cadê você, Lu? Hello, Dom. Oh, olá! Oi, Diego, tudo bom? Tudo bom, Luísa? Prazer te conhecer. Prazer. É, minha filha, eu estou hipnotizado agora. Com a sua beleza. Bom, hoje nós vamos falar sobre o uso de hipnose nos casos de fobia. Ah, vai ser o UFC News? Roda a matéria. A hipnose é uma técnica amplamente usada para tratar uma variedade de problemas psicológicos e psicossomáticos. Ela ajuda as pessoas a encontrarem novas soluções e superar adversidades. A fobia é um dos transtornos da ansiedade que pode ser tratada pela hipnoterapia. A diferença entre medo e fobia está na intensidade em que elas aparecem. O medo é uma sensação de receio e ansiedade frente a uma situação de perigo. Já a fobia é um medo específico, irracional e que pode paralisar. Nas fobias específicas, diante de um objeto ou situação fóbica, as pessoas podem apresentar sintomas como taquicardia, sudorese, náuseas, tremores, alterações de pressão arterial, comportamento de fuga e também inúmeros outros transtornos que afetam o dia a dia. Diego Wildberger é especialista em hipnoterapia e usa a ferramenta para ajudar seus pacientes a superar fobias e encontrarem novos caminhos para o sucesso e a felicidade. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Cara, sensacional. Olá. Eu quero esse vídeo depois pra mim aí, porque ficou muito bom. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Que legal, Lu. E perguntas? Bom, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Diego, como é que você diferencia a fobia e o medo nos seus pacientes? São duas reações bem diferentes, né? O medo é instintivo, o medo é natural, tá? A gente sente medo de tudo aquilo que é desconhecido, independente de serem animais ou situações. Né? Então, o medo é um despreparo, é falta de recursos, é falta de conhecimento diante de alguma coisa e como enfrentar aquela situação. Uma fobia, ela é irracional. A pessoa não pensa, ela vê o agente fóbico e ela já sai correndo. A resposta dela é exagerada diante da ameaça real que um inseto, um animal possa vir a provocar para aquela pessoa. Então, muitas vezes, ela pode colocar a própria vida em risco por querer fugir de estar diante daquilo, né? Então, animais peçonhentos, rato, cobra, enfim, uma série de outras situações e até, acredite, pessoas que têm medo de palhaço, né? Ou a famosa corofobia, né? A própria claustrofobia, né? A claustrofobia não é somente aquela sensação da pessoa estar ali presa, né? É correr de ambientes pequenos ou apertados também, né? Que pode ser simplesmente uma fobia ou pode ter uma origem ali de um trauma também, uma situação onde ela se viu presa em alguma coisa. Né? Mas, no geral, o medo, ele é natural do ser humano. Não tem como você eliminar o medo. O medo faz parte de todos os momentos da nossa vida, dos nossos enfrentamentos, do dia a dia, faz parte. Entender o que aquele medo quer dizer. Eu gosto muito de dizer assim, o medo é uma das 7 emoções que a gente tem. São 7 emoções no geral. A gente tem ali a raiva, a tristeza, o nojo, o desprezo, a surpresa, a alegria e o medo, eu já falei? Não, Raiva, tristeza, o medo seria agora. Tá? Então, raiva, tristeza, nojo, desprezo, surpresa, alegria e medo. Essas são as únicas emoções que todo e qualquer ser humano tem. O resto é combinação de emoções. Sim. Então, uma culpa, né? Eu estou com um sentimento de culpa, é combinação de emoção. Uma raiva e uma tristeza. Tá? Então, todas elas trazem ali uma mensagem importante que a gente, o que esse medo está querendo me proteger do quê? Essa raiva está querendo me proteger do quê? Né? Essa tristeza está querendo me dizer o quê? Já a fobia, não. A fobia é instinto de sobrevivência, me tire daqui porque isso aqui vai me prejudicar de alguma forma. Ok. Respondi, Luísa? Com certeza. Perfeito. Você tem mais perguntas? Tenho sim. Eu queria saber qual é a fobia mais comum
que os seus pacientes te procuram? Medo de barata. Sério? Medo de barata é a fobia mais comum que se tem. É fácil resolver. É fácil de resolver. Baigum. Uma havaiana. É uma havaiana. Vai lá e resolve o problema. Barata é uma fobia muito comum. Barata, cachorro também, rato, sapo. Agulha? Agulha, é o medo de agulha, né, também. Ana Luísa tem... Se eu fosse falar todos os meus medos, a gente ia ficar aqui o dia todo. Faço isso não, minha Não, mas é filha. interessante porque eu tenho uma cliente recente, inclusive, que eu atendi ela em dezembro. Ela descobriu que estava com leucemia. Ela não conseguia fazer nenhum tipo de exame. Às vezes ela precisava fazer 6 exames num dia por conta do medo de agulha. Né? E a gente procurou ela, a gente fez ali uma única sessão com ela. Né? E hoje a família dela toda me procura e fala assim, cara, eu não sei o que foi que você fez, mas é uma antes e uma depois. Né? E graças a Deus hoje, por resolver esse medo de agulha que ela tinha, ela conseguiu aí um doador de medula lá do Canadá. Né? Ela conseguiu fazer todos os exames e tal e dar seguimento ao tratamento oncológico dela. Né? Que legal, então, às vezes, uma situação que a gente pode julgar que é boba, né? Que gera tanta limitação na vida da pessoa que... Né? É verdade. Ok, Lu. Um beijo. Foi isso, gente. Tchau. Um beijo, obrigado. Rapaz. Como as pessoas se tornam fóbicas? Não tem uma origem para a fobia, ela simplesmente surge. A fobia é não saber lidar com algo desconhecido. A fobia é a ansiedade. Então imagina uma criança que ela nunca esteve diante, você pega uma criança de 2 anos, 3 anos de idade. Ela nunca viu uma galinha. Você coloca ela diante de uma galinha, o estado de ansiedade ali aumenta, ela não sabe como lidar com aquela situação e a partir dali ela pode desenvolver fobia. Bem. Não saber lidar com o estado de ansiedade que surge quando algo, uma novidade se aproxima. Né? Se a pessoa pega aquela galinha agora e começa a jogar em cima da criança, pronto, instalou um trauma. Então, a fobia é não saber lidar com o estado de ansiedade que surge diante daquele objeto que pode ser o agente fóbico. Sim. O trauma é a exacerbação dessa emoção e o desrespeito com a pessoa. Então, todas as vezes que há um desrespeito ou uma agressão com alguém, você gera um trauma. Registra. A fobia não necessariamente. É interessante. As pessoas podem se auto-hipnotizar? A gente está se auto-hipnotizando o tempo inteiro. É. Todas as vezes que a gente fala coisas para a gente mesmo, toda vez que a gente acredita no que a gente está pensando, a gente está se auto-hipnotizando. Todas as vezes que a gente fala coisas para a gente, né, a respeito de nossas capacidades, dos nossos merecimentos, a gente está se auto-hipnotizando o tempo inteiro. Porque a auto-hipnose nada mais é do que a influência das nossas emoções, do nosso comportamento, através dos nossos próprios pensamentos. Não seria o autoconhecimento? Não. Não, é a autossugestão. Eu falo algo, eu acredito naquilo, e aquilo programa a minha mente, dispara estado emocional em mim, influencia o meu comportamento. A auto-hipnose é a influência do que você pensa. E muitas vezes a repetição de algo que lhe disseram um dia. Então vamos supor que aquela criança lá que sofreu bullying na escola do professor, o professor chamou ela de burro. Toda vez que ela vai falar em público, ela lembra do professor chamando ela de burro. Ou seja, se ela lembra, ela pensa que ela é incapaz e ela influencia o próprio estado emocional e o comportamento dela. Logo, ela não fala. Agora que me interessou essa parte. A hipnose pode ajudar pessoas com compulsão alimentar. Compulsão alimentar trata, sim, na verdade, todo e qualquer tipo de compulsão. Né? Então, a compulsão por compras, compulsão alimentar, compulsão por drogas, né? Todo e qualquer tipo de compulsão a gente consegue trabalhar com a hipnose. Porque a compulsão, na verdade, é a busca pelo preenchimento de um vazio emocional. Sim. Então, a ansiedade, às vezes, leva a compulsão e está querendo preencher. Que vazio é esse que está querendo preencher? Está em busca de conforto. Porque a compulsão, o comportamento prazer, né? compulsivo, ele vai liberar ali
a serotonina, a dopamina, o sentimento de prazer, que é momentâneo naquele momento, faz a pessoa se sentir bem, e logo em seguida ela tem um sentimento de culpa. Né? Ainda mais quando chega a fatura do cartão de crédito. Então, Aí, dependendo da crise. compulsão... Não é isso? Exatamente. É verdade. Mas a gente consegue sim, a gente vai lá com a hipnose, ajuda a encontrar a origem daquele vazio emocional, também muitas vezes volta ali na primeira infância. Por quê? Eu gosto muito de falar da primeira infância. A criança, ela tem 5 necessidades, né, e ela tem 5 dores. A necessidade da criança é acolhimento, amor, proteção, reconhecimento e pertencimento. Se você der isso para uma criança, ela vai se sentir amada pro resto da vida. Querida, bem cuidada, etc. E as 5 dores da criança é a humilhação, a injustiça, a traição, a rejeição e o abandono. Todo adulto carrega em si uma dessas 5 dores ou as 5. E todo adulto também busca esses benefícios de criança. Então, o comportamento compulsivo nada mais é do que a busca por eliminar essas dores ou anestesiar essas dores para receber esses benefícios de alguma forma. A compensação mesmo. Exatamente. Por isso que eu digo que tem muita psicologia. Não adianta você trabalhar com a hipnose, especificamente da hipnose, e ajudar uma pessoa que está passando por um desafio emocional se você não tiver conhecimento de ferramentas da psicologia. Não vai ajudar. Vai aplicar técnicas de hipnose de palco, o que acontece muito, faz 1 ou 2 cursos de hipnose e acha que é terapeuta. E às vezes, ao invés de ajudar, acaba prejudicando a pessoa e até reforçando uma questão emocional. Qual a relação entre meditação e hipnose? Perfeito. Quando eu comecei a estudar hipnose, eu estudei para controlar minha ansiedade, para controlar meu medo de falar em público. E eu buscava alguns vídeos no YouTube de meditação também para me ajudar a controlar a ansiedade e o medo de falar em público. Só que eu comecei a acessar alguns vídeos e eu comecei a perguntar, falar assim, caramba, isso aqui não é meditação, isso aqui é hipnose. De acordo com o que eu estou estudando, isso aqui é hipnose. Então, o que é meditação? Então, eu fui buscar saber o que é meditação. Tem um Jon Kabat-Zinn, que é quem criou aí a forma de meditação e atenção plena. Né? Ele trouxe alguns monges do Tibete, levou para os Estados Unidos para fazer um mapeamento do cérebro e entender o que é que acontece no cérebro do monge budista quando ele está meditando. E o que foi descoberto é que a região do cérebro, a neuroanatomia do cérebro que ativa durante a meditação é oposta à da hipnose. Então elas se complementam. Enquanto a meditação ela trabalha muito racional, né, o lado esquerdo do cérebro, ela ativa o lobo pré-frontal, a meditação faz o contrário. A meditação ativa o lobo occipital e desliga o lobo frontal. Então elas são complementares. Enquanto a hipnose busca levar você para o interior e acessar suas emoções, a meditação faz você ter consciência do que está acontecendo ao teu redor e te colocar mais no estado de presença. Enquanto a hipnose está trabalhando a tua imaginação e a dissociação do momento presente, por exemplo, se a gente está dirigindo, a gente passa por um caminho, a gente fala, caramba, será que eu passei pelo radar? Né? Caramba, eu não lembro de ter passado por tal caminho. A gente estava no estado de hipnose. Mas se a gente estiver contemplando a paisagem, a gente está no estado meditativo. Então eles são opostos. Combinar um com o outro permite com que a pessoa tenha mais autoconhecimento, tenha uma melhor gestão das emoções, né, do que utilizando uma ou outra. Essa eu sou apaixonado. Durante a pandemia, exatamente pela quantidade de pessoas, né, que desenvolveram a ansiedade e o número de casos no Brasil de diagnóstico de ansiedade mais do que dobrou, né, durante a pandemia, eu fazia meditação todos os dias no meu Instagram, né, a gente chegava a ter ali por volta de 1.000 pessoas meditando todos os dias. O que acontece é que com 8 semanas consecutivas de meditação, a química do cérebro começa a mudar. Ela passa a liberar mais dopamina, mais ocitocina, mais endorfinas, serotoninas, e aquele estado antes de ansiedade, depressão que a pessoa apresentava, começa a esvaecer. Né? Que é exatamente o que a medicação, né, que o psiquiatra passa faz. Né? Então, com 8 semanas, né, durante a meditação ali que a gente fazia ali no Instagram, a gente tinha pessoas que pararam de tomar medicação com orientação médica, desistiram de abortar, melhoraram o relacionamento
conjugal. Abortar o quê? Abortar filho. Ah, sim. Algumas pessoas, né, algumas mulheres gestantes na pandemia, por conta da crise de ansiedade, do desespero, pensavam em abortar. Né? Algumas desistiram, exatamente porque a meditação ela traz essa questão da consciência corporal, do entendimento das emoções. Enquanto a hipnose vem resgatar as emoções reprimidas, a meditação ajuda a compreender essas emoções. Então, elas são bem complementares. Deixa eu te perguntar, o monge vai lá, sobe, fica lá, não paga a conta, não tem boleto, não tem nada, despreocupado de tudo e vai meditar. Tá certo. Eu quero ver ele meditar aqui embaixo. É isso que eu queria saber. Na hora do engarrafamento. Raspa a cabeça até para não ter trabalho, nem pentear o cabelo. E aí senta lá e... Ninguém incomoda. 0800. Agora não é mais 0300, né? 0300. Olha, sua conta está atrasada. E ele está lá e acabou. E como é que faz? Igual uma vez eu fui ao médico e ele passou uma alimentação, eu fiquei refletindo, eu falei, pronto. Acho que nem o índio consegue fazer essa receita, seguir esse regime aqui, porque não tinha que ter isso, não tinha que ter isso, não tinha que ter isso, tinha que fazer dessa forma e tinha que ser fresco. Como é que eu vou fazer isso andando na rua, trabalhando, fazendo tudo isso? A meditação em atenção plena, ela surgiu com o objetivo de reduzir os picos de estresse e ansiedade de executivos em Nova York, que trabalhavam diretamente com a Bolsa de Valores. Esse foi o princípio, né, o objetivo pelo qual a meditação em atenção plena foi criado. O Jon Kabat-Zinn, o objetivo dele era exatamente esse. Né? Com a meditação em atenção plena, você consegue meditar em qualquer lugar. Porque não é só o fato de você estar lá parado meditando, mas se você está praticando um esporte, uma corrida, você consegue meditar enquanto corre. Eu corria, eu adorava. Né? O ciclismo, você consegue meditar. Porque a meditação é você perceber o que está acontecendo aqui agora. Tomar consciência do que está aqui agora e não se deixar sofrer influências dos pensamentos. Então é normal a gente fazer isso durante o dia a dia, mas tem que saber fazer, né? Que inclusive, diga-se de passagem, no início é muito difícil. É desafiante, sim. Porque é como se você entrasse num vácuo, né? Você entrasse num estúdio lacrado, a gente tem aí a sala buff, o ouvido some todo o som. Exatamente. Você fica ali com aquela sensação e a palpitação aumenta, você escuta, você tá. Isso tudo é um desafio para você manter o equilíbrio ali. A respiração vai e traz. Cara, eu adorei a comparação. Adorei, Luiz. Porque você entra naquele estúdio lá. Nossa. Você entra no vazio. É a mesma sensação do mergulho. Quando você mergulha, é um silêncio. E a meditação é exatamente isso. É isso aí. E aí você vai para o que sair da sua cabecinha, você tem que ir tratando aí. Tem que ficar... deixar fluir, né? Porque o monge não tem as contas para pagar. Eu gosto muito de comparar a mente da gente com o cavalo, né? Quando a gente está falando da meditação. Sério? Por quê? Porque imagina que... Foto agora. Porque quando você está montado num cavalo e você solta a rédea, ele vai para onde ele quiser. Está com sede, ele vai beber água. Está com fome, ele vai comer. Está cansado, ele vai para a sombra. Você não está controlando. É a sua mente quando você deixa ela solta, né? Mas quando você segura a rédea do cavalo, você controla ele pela língua. Porque a rédea está presa no bridão. E esse bridão exerce uma pressão, uma força na língua do cavalo. E você leva ele para onde ele quiser. Saiu da trilha, você puxa ele de volta. Com a meditação é a mesma coisa. Imagine que se você deixar sua mente solta, ela faz o que ela quiser. Imagina. Mas se você, por exemplo, traz a sua atenção para a tua língua, você consegue controlar o direcionamento da tua mente. Por exemplo, relaxa tua mandíbula. Relaxa a mandíbula. Pessoal, os músicos ali podem fazer também. Relaxa a mandíbula, solta a mandíbula. É natural que a língua suba. Ela fica repousada no céu da boca. Você consegue ter um fluido, uma fluidez melhor dos pensamentos com a língua tocando no céu da boca. Mas se você baixa a tua língua e coloca ela aqui embaixo, sem colocar força, só baixa a língua aqui e fecha os olhos, coloca teu foco e concentração na tua língua, você vai perceber que teus pensamentos param. Meus pensamentos pararam. O que é que você fez? Você pegou o cavalo e falou, opa, volta para cá. É naturalmente querer escapar. Mas se você pega, é o cavalo querendo beber água, querendo comer, você, opa, volta aqui. Bota o foco e concentração para a língua. A tua mente para. Você fecha o olho e mantém o foco e concentração na língua, você vai perceber que a sua mente não fica nem no passado,
nem no futuro, ela fica no presente. E a sensação que dá é que está vazio. Porque a gente não está sofrendo influências dos nossos pensamentos. Dessa forma, fica mais fácil de meditar. A gente consegue meditar aqui na entrevista, numa reunião, no trânsito, no esporte, em casa, lendo um livro, em qualquer lugar a gente consegue se manter em estado meditativo 24 horas por dia só com essa técnica. Você só não pode ir no trânsito. Né? Faça o favor. Só não fecha o olho no trânsito. Mas baixa ali. Tem uma coisa na internet que achei interessante. A mulher vem, chega, laça o cavalo. Perfeito. Aí o cavalo Perfeito. vem. Perfeito aquilo. Interessante aquilo, né? Aquele vídeo é sensacional. É sensacional. Eu gosto muito daquele vídeo, o condicionamento do animal, né? Bem, me fala sobre os seus projetos para 2024. Caramba, Luiz, tem muita coisa acontecendo, cara. Desde a questão das terapias, né, com hipnose que eu continuo fazendo. Eu sou presidente do Lead Futuro, né, que é uma vertical do grupo Lead. Né? Então, hoje nós somos 130 empresários lá dentro do Lead Futuro, nas mais diversas áreas de empreendedorismo. Né? Então, é um desafio bastante interessante fazer a geração de negócio para esses empresários, né? Ajudar na construção de uma ambiência para fechamento de negócio, porque o foco é negócio. Né? Existe aí a empresa de telemedicina, da qual eu sou o CEO. Né? Então, tenho uma empresa de telemedicina com foco em saúde mental corporativa. Legal. Então, para as empresas que não têm muitas vezes a questão de recurso para bancar um plano de saúde para o colaborador, a gente entra ali com uma assistência médica 24 horas através da telemedicina, ali com consulta ilimitada, com abrangência de até 3 dependentes diretos, num preço muito mais acessível que o plano de saúde. Não se compara a plano de saúde porque a gente não cobre a questão de realização de exames, internamento e cirurgia. A gente fica ali para aquela consulta prévia, naquele pronto atendimento, que resolve até 97% dos casos que vão para a UPA ou que, inclusive, vão para o plano de saúde. Que é que, estou me sentindo mal, estou sentindo uma dor, estou com mal-estar, estou sentindo... Tem aquela consulta inicial, solicitação de exames, prescrição médica e consulta de retorno. Né? Então, através disso, a gente consegue levar uma assistência médica para o colaborador sem que ele precise sair do ambiente de trabalho. Bem legal. Então, ele sente ele mais... E outra coisa, ele vai trabalhar também sabendo que a família está assistida. Sim. Porque muitas vezes, se for uma mulher, por exemplo, vai trabalhar e o filho está com febre em casa. Mas se o filho está com o responsável, através do aplicativo no celular, ela consegue acessar um médico que está ali de plantão e dar a assistência que o filho dela precisa. Ou seja, ela trabalha com menos preocupação. Legal. Né? Então, esse é o foco nosso aí através da telemedicina. E junto com isso, a gente traz também uma análise de saúde mental corporativa, de NPS corporativo e na saúde em geral do colaborador, né? E o nível de satisfação que ele tem dentro da empresa dele. A gente consegue levantar esses indicadores e mostrar uma possível solução para melhorar ali o clima organizacional da empresa. Olha que legal isso aí. É bacana. Pô, muito bacana. Né? E tudo isso começou, imagina só, eu gosto muito de falar isso, tudo que a gente aprende, a gente não pode esquecer, né? Sim. É tudo combustível para a gente fazer alguma coisa nova. Eu comecei com ciência da computação, caí na área da saúde, vim estudar saúde mental, e isso me ajudou a desenvolver uma startup voltada para a telemedicina com foco em saúde mental, que envolve todo esse conhecimento que foi adquirido durante o ano, durante a vida, né, por enquanto. Então, esses são os desafios aí para 2024, ajudar cada vez mais. Eu gosto de levar a saúde mental para as pessoas, eu gosto de falar isso, eu gosto de destravar as pessoas, ajudar elas a manifestar uma capacidade, um potencial melhor para fazer o que elas já sabem fazer. Eu acho isso legal. Que legal. Esses são os projetos para 2024. Diego, foi um prazer. Prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Parabéns pelo sucesso do programa. Que legal. Parabéns pela organização, pela banda. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da produção. Né? Obrigado pela participação também. Obrigado, Diego. Fico à disposição aí. Obrigado. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.